Então, boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui no auditório da Livraria da Vila da Alameda Lorena para o lançamento do romance Baal, novo romance da psicanalista e escritora Beth Milan. É um prazer poder participar desse debate. Eu chamo Manuel da Costa Pinto, sou jornalista, estou aqui na condição muito mais de amigo e leitor, privilegiado leitor em primeira mão das obras da Beth Milan. Que tem uma obra extensa, não vou declinar o nome de todos os livros dela, porque muitos de vocês os conhecem, mas destacaria, por exemplo, o Romance Consolação, o recente A Mãe Eterna, Carta ao Filho, enfim, A Força da Palavra, ou seja, A Força da Palavra é um livro de entrevistas, né? Você tem vários livros também de crônicas, livros de ensaios, tem romances como Papagaio Doutor, que é um livro que tem relação, de alguma maneira, com este livro que está sendo lançado hoje, que é o Baal. De modo que a obra da Beth é bastante grande, diversificada, mas eu diria que ela é, sobretudo, uma romancista, né? Acho que não há dúvida alguma de que, dentre todas as modalidades e gêneros literários que a Beth desenvolve, nos quais a Beth desenvolve seu trabalho, o romance é aquele que se destaca com maior força, né? Eu acho Consolação, por exemplo, um romance marcante na história recente da literatura brasileira. E tenho certeza que o Baal também o será. Se inscreve numa longa linhagem de relatos sobre a experiência da imigração. No caso, uma experiência da imigração para o Brasil, que neste romance recapitula, de alguma maneira, elementos da memória familiar da Beth Milan, sem que isso seja explícito e sem que isso seja, na verdade, importante. Não se trata, por exemplo, de uma autoficção, que é uma tendência muito comum hoje na literatura brasileira e contemporânea de uma maneira geral, em que o autor enfoca parte da sua biografia de maneira romanceada, estabelecendo um jogo entre o que é verdade e o que é invenção, e com a questão da memória, seus lapsos de memória, entrando também em questão. Aqui, no caso da Beth, não. Nós temos personagens ficcionais, que podem ou não, isso a gente pode perguntar a ela em seguida, depois que a gente fizer essa pequena apresentação e depois a gente tem a leitura de um trecho do livro pela Bárbara, atriz que vai fazer a leitura de um dos capítulos do Baal. A gente pode perguntar a ela se esse livro é baseado numa experiência familiar. Há indícios, há sugestões disso, mas o livro independe, o valor literário independe da vinculação, da relação que esse enredo do Baal tem com a história familiar da própria Beth Milan. Quer dizer, assim, saber que a história familiar dela está contada aqui de alguma maneira enriquece, talvez, a experiência da leitura, mas ela é suficientemente rica se nós lermos esse livro como um romance. Por que há indícios de que é uma história familiar real? Porque a intimidade e algo que é um pouco imponderável, difícil de dizer, que é uma certa autenticidade e empatia afetiva com o universo cultural, familiar, das tradições, dos relatos, das comidas, dos odores, das imagens, das roupas. Essa intimidade com essas tradições que estão todas radicadas no Líbano, que nós sabemos que é o país de origem da escritora, faz com que a gente perceba que tem um elemento fortemente autobiográfico no livro, que, no entanto, é um romance, dentro do paradigma habitual do romance, né? Uma história de ficção com personagens e com um narrador. Narrador que, nesse caso, tem uma singularidade, né? Se eu disse que o livro da Beth se inscreve numa tradição do romance de imigração no Brasil, e a gente poderia citar aqui vários escritores de origem libanesa, árabe ou não, né? Como são o caso, por exemplo, do Milton Ratum, atualmente, e foi o caso do Moacir Scliar, que era um notável autor de origem judaica, gaúcho, porto-alegrense,
né? Então, nasceu no bairro do Bonfim, né, que é o bairro, vamos dizer, o correspondente ao Bom Retiro, né, para quem é paulistano. Bom Retiro, que é o bairro de imigração judaica, foi um dia, ainda conserva muitas. O Moacir Scliar também era um autor que pegava muito essa origem dos imigrantes judeus em Porto Alegre, né, e no Rio Grande do Sul. Assim como Milton Ratum, que é de origem libanesa, como a Beth, tem uma trilogia de livros em que a imigração libanesa para Manaus tem uma força poderosa, principalmente nos 2 primeiros livros, Relato de um Certo Oriente e Dois Irmãos. O livro da Beth se inscreve nessa tradição, mas aí ela se inscreve numa outra tradição, que é uma tradição talvez de 2 livros. Existe, né? É uma tradição de 2 livros, um anterior e o dela. Então ela está criando a linhagem, a tradição, porque existia um livro que todo mundo aqui conhece. Quem estudou literatura no Brasil obrigatoriamente conhece, que chama-se Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tem um defunto autor. É o caso do Omar, narrador do Baal, que também é um defunto autor. Então ela se inscreve, ela não é que ela se inscreva numa tradição, ela cria a tradição, porque existia um livro com um defunto autor, agora tem um segundo livro com um defunto autor, portanto, cria-se uma linhagem. Você está dando início a uma linhagem que remonta a Machado de Assis e chega em Baal. Quem é Omar? Omar é um imigrante libanês que vem para o Brasil. Perdão, ele não é um imigrante libanês. O livro... É bom lembrar que, como psicanalista que é, a Beth Milan joga muito nesse livro com a noção da imprecisão das memórias, e ela materializa isso numa estudada intencional, não nomeação explícita das origens. Então, nós sabemos que este narrador veio para o Brasil. Beth, é mencionado Brasil? Acho que nem não. Ele vem para um país da América, aliás, grafado como se fala América em árabe? América. América, mas escreve América, é isso? América. América. Bom, ele vem para a América com a grafia. Ele vem para a América do Sul. Ele vem de um país em que há tensões religiosas e étnicas. Em que há um império que domina esta região. Tudo leva a entender, por algumas referências, que se trata do Líbano sob domínio, o Líbano ou do Oriente Médio sob o domínio turco, né, otomano nesse caso, né, mas a da atual Turquia, perdão pelo anacronismo, né, imprecisão. Então, tanto que no Brasil, como, né, muita gente sabe que no Brasil ficou conhecido, tem até personagens do Jorge Amado que chamavam os libaneses de turco, porque o turco, porque o passaporte era otomano, mas na verdade eram pessoas de origem libanesa. Aliás, Jorge Amado a gente poderia colocar aí também no rol desses autores que, não sendo de origem libanesa, né, autor baiano, mas flagrou muito a questão das origens libanesas, dos imigrantes libaneses no Brasil. Bom, a Beth Milan não entrega as cartas. Sabemos que é uma personagem que vem do Oriente Médio, nesse contexto, e vem para a América, onde há uma promessa do imperador daquele país, o imperador do país da América do Sul, que oferece condições muito boas para os imigrantes. Bom, claro, não é difícil deduzir que, na verdade, só houve 2 imperadores. Houve 2 imperadores nas Américas. Um no México, que era maluco de pedra, durou pouquíssimo tempo no poder e não deixou grandes marcas na história mexicana, e Dom Pedro II, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, mas o imperador, do caso, é Dom Pedro II. E o Omar vem para um país escravocrata, onde há um imperador, onde os imigrantes são, digamos assim, convidados a trabalhar em troca de um salário que é insuficiente para cobrir os gastos que eles teriam no
no local de trabalho, portanto, eles se endividam e ficam presos ao lugar em que trabalham. Isso era uma prática recorrente com os imigrantes, que os tornavam os italianos, sobretudo, que os tornavam quase como os escravos negros que ainda existiam quando Omar chega ao Brasil. Então, porque ele vem para um país, como eu disse, um país escravocrata. Bom, isso basicamente é aquilo que a gente vai saber ao longo da reconstituição, porque o que interessa quando o livro começa é que esse narrador, aliás, a gente só vai saber que ele é um defunto narrador, um defunto autor, lá pelo 3º, 4º capítulo. Quando começa, ele está falando sobre o que está acontecendo com sua filha. A sua filha Aisha, sua filha única, está já em idade avançada, com vários problemas de saúde e de memória, e ela mora num antigo palacete chamado Baal. É o palacete que foi construído pelo seu pai, Omar. Né? E ela está, vamos dizer, o tempo presente da narrativa é o momento em que os filhos, Henrique, Francis e Lisa, estão ali num conflito familiar pela vontade de 2 deles, sobretudo o filho mais velho, Henrique, de vender e demolir o palacete para rentabilizá-lo de alguma maneira. Isso, apesar dos protestos da mãe, da Aisha, que tem um vínculo afetivo, assim como um dos seus filhos, o filho do meio, que é o Francis, que tem uma relação mais nostálgica em relação ao... Ele cultiva mais as raízes familiares, as raízes culturais e o próprio vínculo da família com o espaço que foi construído pelo pai. Basicamente, é esse enredo que vai se desenvolver ao longo do Baal. Né? Então, nós temos... Agora, o que eu acho notável, eu não vou entrar em detalhes, né, Beth, não vou fazer uma análise aqui que vá do começo ao fim do livro, contando tudo o que acontece, porque estamos aqui para o lançamento do livro. Quem quiser saber o desenrolar da trama, eu recomendo que, né, leia, todos estão aqui, eu acho que todos vão ter o mesmo prazer que eu tive ao ler esse livro, na primeira versão, quando ela me mandou, e depois agora da versão impressa. Mas o quadro geral é esse. O quadro da narrativa, a moldura da narrativa é essa, e serve de ponto de partida para a gente fazer algumas questões para a Beth. Eu gostaria de fazer algumas observações só pontuais, que eu acho que são muito interessantes. Eu falei sobre a questão dela ser psicanalista. Esse é um assunto sempre um pouco delicado e com grande risco de simplificações grosseiras. Né? Você achar que um psicanalista vai necessariamente fazer um romance de caráter psicológico, fazendo análises psicológicas, fluxos de consciência. Nada disso acontece na literatura da Beth Milan, não apenas no Baal, mas nem em outros livros. Né? As questões, obviamente, humanas, que são questões psicanalísticas, aparecem, e a percepção psicanalítica me parece que é muito mais uma percepção estrutural da narrativa, é algo que está muito mais na estrutura e da maneira, em algumas opções no desenho geral do discurso ficcional, do que exatamente na análise das personagens. Explico. A questão, que eu já falei, de uma certa imprecisão intencional, proposital, de não dizer qual é o país de origem, qual é o país de chegada, uma omissão do nome do pai do Omar, né? Que é uma coisa, que é uma lacuna, que parece até uma lacuna estudada, né? Ele praticamente não aparece. Existe a questão das relações conflituosas com a figura paterna, estão muito presentes. Há questões que são de ordem não psicanalítica, que são de ordem psicossocial, como a questão das mulheres, que é muito forte no livro, já que uma das questões é que há uma repetição, e isso é muito psicanalítico, uma repetição de geração em geração, que é a seguinte: quando começa o livro, o narrador nos conta como o seu genro, ou seja, o marido da sua filha única, fez um testamento que só privilegiava os filhos homens, ou seja, os netos homens. E isso gera uma revolta muito grande na única filha da Aisha, que é a filha única do narrador. Mas, ao longo do percurso, a gente vai entender que, na verdade, o que preocupa o narrador é menos
condição que se estabeleceu entre Aisha e seus filhos e a exclusão que a filha dela sofre, do que a exclusão que ele mesmo produziu em relação a essa filha única. Essa maneira como ele propiciou, ele deu continuidade a uma espécie de corrente, uma espécie de corrente narrativa que é familiar e que se repete, sendo a repetição um elemento muito importante na clínica psicanalítica, né? As repetições, principalmente na lacaniana, né? As repetições, as lacunas discursivas que vão se repetindo de geração em geração e que aqui aparecem na forma rebatida, refletida, estruturalmente complementar que há da relação do Omar, narrador, com a filha Aisha e da filha Aisha com a sua própria filha Lisa, com a figura de um homem, que é o marido da Aisha, que faz um testamento que perpetua, mesmo sendo ele alguém de fora, teoricamente, do clã, dá continuidade, coloca mais um elo nessa corrente, nesse circuito de exclusões femininas e de um certo machocentrismo que é característico de uma certa cultura, de uma certa herança cultural, mas é característico também da sociedade brasileira, algo que faz o romance atar a sociedade brasileira com a sociedade de origem, a sociedade do Oriente Médio. Há alguns outros, só para pontuar um outro elemento absolutamente psicanalítico, e eu acho que é o elemento que é mais difícil de detectar e que eu só detectei numa segunda leitura do livro, que é que o fato de que cada capítulo começa... ele faz uma transição muito sutil, mas recorrente, de tempos narrativos que levam da memória de quando o Omar sai, vou chamar de Líbano, tá, Beth, só para simplificar, quando ele sai do Líbano e vem para o Brasil, essas memórias sempre, a cada capítulo, a partir do momento em que se anuncia, né, a vinda dele aqui, cada capítulo se inicia com uma etapa do percurso dele do estabelecimento dele no Brasil e algo que vai se repetir nesse percurso nas ações predatórias da memória desempenhadas pelo neto dele, Henrique. De tal maneira que a gente tem em todos os capítulos uma espécie de percurso, de trânsito temporal que leva do passado do narrador para a atualidade de um dos seus descendentes. Isso é absolutamente notável do ponto de vista literário. Essa capacidade que a Beth tem de começar, em pouquíssimos parágrafos, tem um parágrafo que o parágrafo 24, por exemplo, que começa com... um em especial, mas em todos os outros eles se repete isso. A narrativa começa com uma cena do passado do Omar e termina numa cena do passado do Henrique, ou seja, do seu neto, passando por aquilo que aconteceu com sua família, com a Aisha, com a mulher do Omar, que é a Iris. Enfim, nós temos essa transição temporal, e essa arte da transição é algo que me chama muito a atenção nesse livro. E é algo que eu chamo a atenção de vocês, porque eu tive que ler 2 vezes para perceber essa habilidade narrativa que ela emprega e que ela empresta a cada um dos seus capítulos. Alguns outros exemplos, no caso desse capítulo 24, é muito interessante porque começa com uma cena em que o Omar é exposto a uma situação de maltrato de uma ama de leite negra, né? O Omar testemunha um momento em que ele fica um pouco chocado com a sociedade escravocrata brasileira. Imediatamente, ele associa essa cena que o choca ao que virá depois, que é o momento em que o neto dele, o Henrique, comete uma espécie de violação sexual, um estupro, ou pelo menos um abuso sexual contra uma menina, por uma espécie de prazer viril, prazer de afirmação. Então, ele conecta uma certa virilidade agressiva do brasileiro contemporâneo, que é o Henrique, com a brutalidade no trato com o corpo feminino que está impregnada nas relações escravocratas, e é um dos seus elementos mais tenebrosos e mais marcantes na história
do imaginário brasileiro, do imaginário das relações afetivas, sexuais, conjugais, sociais, em resumo. Né? A questão da escravidão está presente, não é o centro da narrativa, mas está muito presente no livro da Beth, para finalizar essa primeira apresentação. E se eu falei que ela remete ao Machado de Assis ao criar um defunto narrador, ela também cria a figura de uma antiga governanta do Palacete Baal, que é a Nádia, que se torna depois a dama de companhia da Aisha, que é a filha do narrador, e que é uma figura típica do agregado, né? Aquela figura do agregado de uma sociedade. Por que eu falei que isso tem a ver com uma sociedade escravocrata? O agregado no Brasil é aquela pessoa que circula em volta de uma família, ela é uma espécie de satélite de uma família, porque ela não tem um lugar social próprio. Ela precisa viver do favor. E a sociedade do favor, a sociedade em que há o agregado, o desocupado, o dependente, porque não tem um espaço dentro da estrutura social e de trabalho dessa sociedade, essa figura é a pura encarnação de uma sociedade que passa de um regime escravocrata para um regime capitalista que não conseguiu transformar a massa explorada numa massa explorada e trabalhadora, numa massa que tenha uma representatividade, que, portanto, fica gravitando em torno do poder e vivendo um pouco em função da bondade, da concessão, da boa vontade de quem detém o poder. Né? Então, é interessante perceber como vários elementos literários e sociais muito importantes no Brasil e na literatura brasileira, né, como a escravidão, um elemento social tão importante, e o patriarcalismo e a violência das relações do homem com a mulher, elementos sociais tão importantes na história do Brasil, tão presentes no livro, assim como elementos literários, como o defunto narrador, a figura do agregado, tão presentes na narrativa do livro, que, no entanto, não tem esses temas e nem esses motivos literários como predominantes ou preponderantes. O livro é, basicamente, um livro que é uma espécie de meditação sobre a barbárie da destruição da memória, né? Um tipo de esquecimento que não para de se repetir, porque só a rememoração pode evitar tanta repetição e estancar o mal, que é uma frase que está ao final do primeiro capítulo e que enuncia, de certa maneira, o tema que vai percorrer este romance. Né? Então, eu repito, por causa do esquecimento, a história não para de se repetir, a crueldade. Só a rememoração pode evitar tanta repetição, estancar o mal. E digamos assim, esse imperativo categórico de rememorar para evitar o mal é algo que está presente tanto na perspectiva do Omar, narrador, em relação às tensões sociais das quais ele fugiu no Oriente Médio, quanto está presente na relação mais microscópica que ele mantém com os seus filhos. A necessidade de evitar a destruição do palacete que encarna a memória familiar para que uma história de exclusão, opressão da mulher, opressão da filha, de injustiça, não se torne crônica, não se torne repetitiva. Então, acho que é isso que é o quadro geral deste livro, cujo título Baal, para finalizar, remete a um deus da mitologia que é um deus da destruição, e é sobre a destruição desse palacete que se chama Baal que trata esse livro, já que esse palacete encarna a memória e, assim, a memória tem inoculada dentro de si mesma, através do nome Baal, o germe da sua própria destruição, e isso dá a tensão que percorre todo o romance da Beth Milan. Que eu não mencionei, mas tem um subtítulo, um romance da imigração, ou seja, a questão da temática da imigração está presente desde o título desse livro, que tem um aspecto, portanto, singular dentro da obra da Beth Milan. Agora a gente vai fazer um bate-papo ou convidamos a Bárbara para vir aqui ler um trecho? Bárbara, por favor. Se não fosse a guerra, eu não teria saído do meu país. O nome país, eu não digo de propósito.
O que importa não é ser deste ou daquele, e sim o fato de você ser obrigado a deixar o lugar onde vive e depois fazer a travessia correndo o risco de não sobreviver. Tive que tomar a decisão mais drástica, a largada ou a morte. Antes de largar, eu não imaginava o que podia ser o mar aberto, o medo de ser devorado pela água ou mesmo assassinado no navio. Sai, esse lugar é meu, sai ou eu te jogo. A lei do mais forte no navio e na terra de chegada. Volta para onde você nasceu. Como se o homem fosse obrigado a viver no país natal. A terra aqui é nossa, o mar é seu. Uma barbárie. Sem direito de asilo, não existe civilização. Na minha época, havia menos gente, mais lugar. Sobrevivi e salvei a descendência. Se não tivesse saído da aldeia, os meus estariam num país funesto, expostos a uma violência interminável. Vá embora, a mãe me disse, com os olhos incendiados pela determinação. Vai já. Como? Como der, a pé, com o burro. Põe a sela e vai. Mas para onde? Não sei, só sei que aqui não tem mais jeito. Você está à mercê do exército inimigo. O seu amigo já caiu na mão deles. Por que você acha que isso não pode te acontecer? Se você não for embora, Omar, eu me mato. Eu perdi seu pai e o risco de te perder, eu não posso correr. Impossível contrariar a ordem de Hani. Todos devem a vida à mãe. Eu devo duplamente. O pai morreu durante uma batalha provocada pela briga entre dois camponeses. O primeiro pertencia aos que eu chamo de uns, e o segundo aos que eu chamo de outros. Depois da briga houve uma luta e muitos feridos nos dois campos. Os clãs se reuniram para acabar com a violência, mas não houve como. Quando o ódio toma conta, ninguém resiste. Nós somos descendentes de gerações e gerações de assassinos. A crueldade é hereditária. A mãe Hani ouviu os tiros no telhado da casa e viu 2 cavalos entrarem pela porta da frente. Meu pai, que havia sofrido um acidente e estava na cama, foi decapitado. A mãe conseguiu escapar pelos fundos. Não pôde se abrigar no vizinho. A casa estava em chamas. Fogo, soldado, vai! A mãe quis entrar num mosteiro e se afastou ao ver o monge, com os olhos furados. Um pouco adiante, passou por 2 freiras, nuas da cintura para baixo, inteiramente largadas embaixo de uma árvore. Medo de estupro. Hani apressou o passo e foi se esconder numa falha da montanha. Durante 3 dias, só saiu do esconderijo para beber água de uma fonte, numa gruta. Se alimentou de folhas, como as cabras, até encontrar uma tamareira. Deixou o esconderijo porque estava grávida. Se continuasse escondida, o filho morreria. Se enveredasse pela montanha, nós 2 corríamos o risco de morrer, mas podíamos nos salvar? A mãe ousou sair e foi em frente. A vida obriga a fazer escolhas.
Certeza de que é boa a gente só tem depois. Rani desceu por um rochedo que parecia uma rótula gigante e subiu por outro, devagarinho, para não cair, me protegendo. Chegou na casa dos pais quando não podia mais andar. E, ao dar à luz, 4 meses depois, estava com os cabelos brancos. Ouviu meu grito e viu uma borboleta branca passar. Ao me olhar, fez o que toda mãe deveria fazer. Jurou que o filho nunca pegaria em armas. Faria tudo para evitar a guerra. Pena que ela não tenha jurado por todas as mães. Juro que nenhum dos meus se deixará vencer pelo ódio, nenhum se entregará a atos ou palavras capazes de cegar o próximo. A palavra da mãe é sagrada, capaz até de frear a guerra. Muito obrigado, Bárbara, pela leitura. Vamos começar, então, o nosso bate-papo. Depois eu abro para vocês. Se alguém tiver perguntas para fazer para a Beth, vai ser um prazer compartilhar aqui o microfone com vocês. Quem quiser fazer pergunta, poderia se dirigir aqui ao microfone e fazer lá. Se não sentir à vontade, pode fazer da plateia e eu repito a pergunta só por causa da nossa gravação e da transmissão pela internet. Antes de entrar no livro propriamente dito, você foi agora para o Líbano, né? Como é que foi essa experiência? Você, um pouquinho antes da gente começar o evento propriamente dito, você mencionou isso, né? Você foi até condecorada lá, né? Graças ao cônsul do Líbano em São Paulo, eu recebi uma homenagem do ministro das Relações Exteriores. Só que presente, a quem nós agradecemos. Do Líbano. E tive o prazer, quer dizer, a oportunidade de falar durante a Conferência Internacional da Diáspora, que reúne mais de 2.000 pessoas. É um evento absolutamente extraordinário, com uma energia muito positiva, cuja meta é a reconstrução do Líbano, que precisa ser feita. O Líbano é um país que tem sítios arqueológicos absolutamente extraordinários. Em Baalbek, eu gostaria de ter ficado 10 dias. Fiquei muito frustrada com a visita turística, que durou 4 horas. Enfim, e que enfrenta problemas sérios que todo mundo sabe, não é? Inclusive, quando eu, pouco antes de ir para lá, porque eu moro uma parte do ano na França, eu recebi um aviso do governo francês dizendo que não fosse para Baalbek, que pertence à zona de risco. Meu companheiro, inclusive, não foi. Felizmente, eu fui. E, agora, entre os enormes problemas que o Líbano enfrenta por causa da guerra ao lado, dos refugiados, da presença dos tantos refugiados, existe um problema que me afetou muito, que foi o problema ecológico. Então, ecológico, quer dizer, do descaso pelo território, que é provavelmente causado também pela guerra, porque quando você salva a sua vida, você considera que isso é suficiente. Mas, como, além de tudo, o Líbano tem uma vocação turística muito grande, a preservação do território é fundamental. E eu gostaria muito que a diáspora focalizasse essa questão, a questão da sujeira, do lixo, dos lagos poluídos, né? E para que o Líbano tivesse todo o fôlego turístico que ele pode ter. Visitar o Museu Nacional de Beirute, só para isso vale a pena ir para o Líbano. É inimaginável o acervo desse museu, os sarcófagos, a galeria de sarcófagos
de Saida. É de uma beleza impressionante. E o Líbano conta a história da civilização, né? Conta melhor ainda do que o Louvre. Eu tinha um amigo que dizia, eu queria muito ir para a China, ele dizia, mas a China está no Museu Guimet, em Paris. Não, a China não está no Museu Guimet, e o Oriente está lá, onde ele precisa voltar a existir verdadeiramente. E essa Conferência Internacional da Diáspora tem uma vocação pacifista, que é muito bonita. Não posso dizer mais, porque eu teria tanto a dizer. Eu escrevi muito durante o tempo que eu fiquei lá, porque, de muitas maneiras, eu fiquei impressionada pelo Líbano. Mas, vamos falar de Baal. Eu quero dizer uma coisa, a questão da rememoração e da repetição. Isso vem mesmo da psicanálise, porque e não tem nada a ver com a psicanálise lacaniana só, tem a ver com a psicanálise. O Freud descobre que, na medida em que as pessoas rememoram, elas podem deixar de se repetir. Então, por isso é tão importante, por isso a rememoração, por isso a rememoração da história é tão importante, porque o que eu constatei, de certa maneira, é que, assim como existe essa briga entre os clãs no Líbano, essa briga clânica acabou se repetindo nas famílias brasileiras. E, então, a rememoração é a condição para que não haja repetição. O esquecimento nada é mais contrário à civilização do que o esquecimento. Nós somos, na verdade, muito pouco civilizados, né? Mas a gente avança. Recentemente, eu entrevistei o Amin Maalouf, que é realmente um imenso escritor, e depois eu fui ler o livro dele sobre as cruzadas. E a violência que existia, a violência de hoje, ela é ocasional perto da violência que existiu. De modo que houve progresso, né? Mas nós ainda somos muito pouco civilizados. Repetição é sintoma, né? Repetição é sintoma. Bom, e daí quando você rememora, você rememora, né? Você pode reinventar a sua existência. Você pode reinventar a história. Ô, Roberto, não está frio aqui, não, pode entrar. O maior dos críticos literários Ainda bem que ele não estava aqui quando eu falei. Senão ia falou ser a coisa mais lindamente. inibidora do mundo, né? Falar de um livro diante do Roberto Schwarz, e ainda fiquei falando do Machado de Assis aqui, assim, imagina, aí é pior ainda, né? Ele está ali, assim, Bom, à espreita, é o espectador à espreita. Beth, você explica um pouco, já que mencionei aqui novamente o Machado de Assis, por que a ideia de fazer o Omar escrevendo morto. da tumba? Olha, é o seguinte, eu tinha que cobrir um período de 100 anos. E eu não queria fazer isso com um narrador onisciente, em terceira pessoa. Eu queria uma primeira pessoa. Uma primeira pessoa forte, capaz de contar a verdade. Eu não queria um senhor de 100 anos contando a história, né? E o morto pode ter essa força, né? Claro que é uma invenção. Mas também não pode esquecer que os mortos são em grande parte das civilizações antigas e em quase todo o litoral da África, eles são os guardiães da memória, né? E são representados dessa maneira. Então, o morto é um guardião da memória. O ancestral tem essa função, né? E o livro é um livro que, quer dizer, se fosse resumir numa frase, é um livro sobre a importância da memória.
E o que é o Baal, o palacete Baal? Baal, na verdade, é um deus fenício. Ele já existia antes mesmo dos fenícios, entre os hititas. Eu vi isso numa exposição que foi feita na França agora. Mas é um deus que não é só perverso, ele é um deus também. Primeiro, ele foi um deus da fertilidade para os hititas. No Líbano, para os fenícios, ele é um deus solar e ele também é um deus perverso. Então, ele tem essa ambiguidade, né, do bom e do mal. E, bom, Baalbek é o lugar onde esse deus era cultuado antes de que Baalbek se tornasse Heliópolis, com a chegada dos gregos. E depois, agora, foi rebatizado de Baalbek. E por que você escolhe dar o nome de Baal para o palacete da família do seu romance? Porque no palacete existia uma sala de música com os vitrais de Baalbek, né? E as colunas de Baalbek também estão no túmulo da minha família. Então, Baalbek era... E o meu avô, não o bisavô que inspirou o livro, o que veio no final do século XIX, primeiro foi mascate, depois entrou para o comércio da madeira, se tornou milionário. Não esse. O avô vinha... O que se casou com a Aisha, com a filha deste grande, o patriarca, o fundador, que fez o palacete, que deveria ser a grande revolta, é que esse palacete acolhia os imigrantes que vinham do Líbano. E a minha avó, que inspirou a Aisha, era uma embaixatriz do Líbano no Brasil. Mas o livro tem uma cena já para o final do livro que é uma grande recepção da Aisha já bem velha. Ela está fantasiando. Uma recepção do embaixador, ao embaixador libanês, não é isso? O embaixador que ia chegar, ela quer dizer, esse lugar deveria ter se tornado um memorial da imigração. E o fato dele ter sido destruído foi realmente muito traumático na vida de todas as pessoas. E, curiosamente, isso sempre foi explicado em termos econômicos, né? A destruição dos palacetes, mas não era só uma questão de rentabilidade. Eu acho que a injustiça em relação às mulheres fez com que esse grande imigrante, que era o Omar, não pudesse passar o bastão para a filha, para que ela perpetuasse a memória e transformasse o palacete num memorial. Enfim, eu passei muitos anos trabalhando nesse romance e há muitas coisas nele, muitas coisas muito diferentes que podem ser ditas. Eu me inspirei também, por incrível que pareça, no escritor russo, cujo nome eu não me lembro agora. Dá uma dica. Vamos ver aqui se alguém lembra. A obra dele foi publicada depois que ele morreu. Mas é um escritor do século XX, XIX? Século XX. Bulgakov? Né? Enfim. Mas o problema é que o século XX está cheio de escritor russo que foi publicado depois. Mas o Bulgakov tinha obras publicadas em vida dele, pelo menos de teatro. Ele tinha uma fantasia muito rica. É o autor do Mestre e Margarida? Que é uma espécie de versão Aisha, russa do mito do Fausto. Eu tive que construir a figura da Aisha, que é longínquamente inspirada pela minha avó. Tudo é longínquamente inspirado, tudo foi muito imaginado. Mas eu tinha que nutrir essa figura para que ela se tornasse um personagem rico. Hoje, relendo, antes de ontem, por causa da gripe, eu fiquei em casa o dia inteiro e eu reli o romance. E eu gostei da construção, etc. E descobri uma porção de coisa que eu não sabia. Mas eu fiz 25 versões.
Vocês têm perguntas para a Beth? A gente está chegando aqui ao final desse encontro, porque ela vai autografar o livro em seguida. Com 25 versões, como você faz a escolha? Ah, não. Você vai progredindo. Não, eu não fiz as 25 de uma vez só. Eu fui avançando. Mas as 25 versões quer dizer 25 revisões ou tem algum momento que você Não, abandona 25 versões. 25 versões mesmo? Eu cheguei a ler uma delas, eu não sei qual das 24 anteriores, mas eu cheguei a ver uma diferente. Eu não tinha a menor ideia de que eram 25. Nesse processo, eu tive a colaboração magistral do Cláudio Willer, que é um grande escritor e crítico literário, e eu me correspondia com ele. Essa correspondência, eu espero que ela seja publicada. E nós discutíamos muito, e ele me dizia, agora, eu dizia, agora você lê esse capítulo, ele dizia, não, agora você avança, você para com isso. E, de modo que na segunda parte do livro eu conseguia avançar rapidamente, mas demorou muito para encontrar a estrutura, essas ideias, porque, na verdade, é um romance que podia ter sido escrito com 700 páginas. Né? Quer dizer, se eu fosse americana, eu teria trabalhado com um narrador onisciente, em terceira pessoa, eu teria pesquisadores fazendo a pesquisa, né? Mas eu não sou americana. E, ademais, quer dizer, eu tinha que trabalhar sozinha, e eu vivo num tempo em que as pessoas não leem mais do que 200 páginas. Então, eu tive que ir e voltar, e essa associação entre presente e passado é que foi a mais difícil. Mas gostei. Aproveitando, então, a deixa, as referências à cultura libanesa que aparecem no livro são coisas que você já trazia da sua experiência familiar, ou você pesquisou, ou teve que também fazer pesquisas suplementares? Não, eu fiz pesquisa sobre o Líbano, porque o Líbano eu não conhecia. Eu só fui com 14 anos com os meus pais. Mas eu não conhecia mais o Líbano, né? Então, eu fiz pesquisas. Eu li aquele livro maravilhoso da Lina Maluf, em que os libaneses narram as suas histórias. Eu li histórias sobre o Líbano. Eu fiz uma pesquisa sobre o Líbano, como eu fiz uma pesquisa sobre o Brasil do século XIX, né? Eu não conhecia, através do Roberto Pompeu. Não, teve uma parte grande de pesquisa, mas o mais difícil mesmo foi criar dramaturgia. As pessoas imaginam que a pesquisa permite criar dramaturgia, to a point. A pesquisa é importante, né, para fazer um romance que está fundado na história. Não é um romance histórico, mas não é um realismo assim, é um realismo mítico, né? Por que isso? Porque eu queria que todo e qualquer imigrante se identificasse com o meu personagem. Porque todo e qualquer imigrante é vítima da xenofobia, pode se tornar xenófobo em relação às pessoas do país onde ele chega. A descendência o descendente do imigrante pode ter ódio de si mesmo por ser descendente de alguém que teve que migrar, que sofreu, então é o que o Amin Maalouf chama de ódio, la haine de soi, o ódio de si, e que eu chamei de autoxenofobia, que eu já tinha trabalhado quando eu escrevi O Papagaio Doutor. Na verdade, eu escrevi 2 romances sobre a diáspora. Um, que é O Papagaio Doutor, inspirado na análise com Lacan, e depois o Baal. No Papagaio Doutor, eu trabalhei, sobretudo, com a família paterna, e no Baal, com a família da mãe. Agora... vamos dizer, o tempo histórico, o contexto é completamente diferente, né? Completamente diferente. Podia talvez falar... seria a minha última pergunta antes de encerrar aqui o nosso encontro, é justamente essa. O Papagaio Doutor assim, examina a imigração de uma outra perspectiva, de um outro tempo, de uma outra geografia. Né? O Papagaio Doutor foi o primeiro romance mesmo que eu escrevi, e que se inspirou na minha análise com Lacan, que eu até certo ponto tomava pelo meu ancestral. E, num determinado momento, a Seriema, que é a heroína,
diz que, para se separar desse ancestral, ela precisa rememorar a história dos verdadeiros ancestrais, né? Então, ela vai contando a análise dela com Lacan e, ao mesmo com o doutor, não chama Lacan no livro, com o doutor, e ela volta para o passado e rememora a história. É ida e volta, ida, presente, passado, presente. A mesma estrutura narrativa, num certo sentido, né? Mas foi o primeiro romance sobre a diáspora. E que eu escrevi com muito gosto, com muito prazer. Alguém mais tem perguntas para a Beth Milan? Não havendo perguntas, então eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, o convite da Beth, da Livraria da Vila e da Editora Record para fazer a mediação desse bate-papo. Convido todos a subirem, então, para o andar de cima para o lançamento, os autógrafos da autora ao seu novo romance, Baal. É um privilégio absoluto o Manuel ter feito essa introdução, porque ele sabe das coisas. Obrigada, Manuel.